Em julho do ano passado, era lançado nos cinemas o primeiro filme do universo cinematográfico da DC feito pelo James Gunn, no caso, o Superman. Mas 85 anos atrás surgia a primeira série animada do personagem, não só do personagem em si, mas do gênero super-herói como um todo. Portanto, faço um convite a cada um de vocês a conhecer o primeiro episódio desta série de 1941 dos Estúdios Fleischer, e ao final do vídeo vou explicar para vocês por onde vocês conseguem assistir esta animação. Sejam bem-vindos a este primeiro episódio do quadro Cena Heróica. Lembrando a vocês que este primeiro episódio será sem spoilers, diferente dos demais que eu for comentar. E, além disso, com o decorrer dos episódios à frente, eu vou estar trazendo algumas curiosidades de bastidores sobre a produção dessa animação e também sobre um pouco da carreira de cada dublador que participou desse projeto. Bom, para início dessa conversa, pessoal, eu queria fazer uma retrospectiva sobre o personagem desde o momento da sua criação até o momento que foi estreado esse primeiro episódio. Para início de conversa, então, o personagem foi criado mais precisamente na edição número 1 de Action Comics, lançada em junho de 1938 pela dupla Jerry Siegel e Joe Shuster. A partir dessa primeira edição na Action Comics e com o crescimento da sua fama, principalmente pelo público infantil e de adolescentes, era óbvio que no ano seguinte, em 39, ele veio a ganhar um título próprio. Depois de 1939, tendo o personagem ganhado seu próprio título, em 1940 ele teve a primeira produção fora dos quadrinhos. E não foi um anúncio ainda das animações do estúdio Fleischer, mas sim ele ganhou uma radionovela na época. Inclusive, tenho 2 pontos a acrescentar referente a essa questão da radionovela. O primeiro ponto que eu tenho que ressaltar referente à questão da radionovela é que os dubladores, tanto que fez a voz do Superman / Clark Kent e a voz da Lois Lane na radionovelas, também são os mesmos que estão nessa produção dos estúdios Fleischer. E o segundo ponto que eu tenho que destacar referente a isso é que a frase que tem, na verdade, 2 perguntas e depois uma afirmativa, que no caso é um pássaro, um avião, é o Superman, veio primeiro através dessa radionovela e foi acrescentada também nessa animação de 1941. Inclusive, acredito eu que ela se tornou muito mais popular através da série live action do Superman de 1950, que foi interpretado pelo George Reeves. E a partir desse ponto é que chegamos em 1948, tendo a animação do personagem feita pelos irmãos Max e Dave Fleischer pela Paramount Pictures. Outro adendo importante, naquela época sim, a Warner Bros. Já existia, só que ela não era detentora das produções dos heróis da DC na época. Então, no caso, temos o Superman, a série animada de 1941 foi feita pela Paramount Pictures e, por incrível que pareça, a série live action do Batman, que veio 2 anos depois, e em 43, foi feita pela Columbia Pictures, que foi a responsável principalmente pela trilogia do Sam Raimi do Homem-Aranha. Superman, ou Superman contra o Cientista Maluco, na direção de Dave Fleischer e roteiro de Seymour Nathel, o herói tem um perigo à frente, pois o terrível cientista maluco está prestes a destruir a cidade de Metrópolis com o seu canhão de energia ao bater meia-noite. Certo, com relação aos pontos positivos que eu quero tratar sobre este primeiro episódio, são 4 pontos na verdade. Primeiramente, temos a questão da qualidade técnica, que inclusive é o título desse vídeo, a thumbnail também. Ele é tecnicamente atemporal por justamente da sutileza e também a nitidez dos movimentos dos personagens e também da destruição de cenário, por mais simplista que seja os cenários de fundo. Para quem não sabe, naquela época as animações eram feitas justamente com o uso do rotoscópio. Basicamente é um maquinário em que se gravava primeiramente cenas de uma pessoa real, na qual o diretor pedia para que fosse feito determinados movimentos que iam ser do personagem respectivo, e depois aquilo era transformado em desenho. Então, basicamente, o que dá para trazer de um exemplo bem próximo ao que estou bem referido aqui seria a primeira produção longa-metragem da Walt Disney, que no caso foi a Branca de Neve. Basicamente, o Walt teve que contratar cerca de 700 desenhistas
para, além de fazer o cenário de fundo, mas também alguns foram responsáveis por todos os movimentos feitos pelos personagens, tanto a protagonista e sim os demais coadjuvantes na trama. Então, vamos dizer que o rotoscópio é como se fosse na época o stop motion de bonecos de massinha que temos nas produções que já são um pouco antigas para o teor do tempo atual. No caso aí é Fuga das Galinhas, O Chão Carneiro, Por Debaixo d'Água e algumas outras produções. Então, basicamente, o desenhista tinha que gastar pilhas e pilhas de papel para fazer pequenas e micro alterações no traço do personagem, na movimentação, para que no produto final ficasse de maneira bastante nítida. Então, esse é é o grande ponto que realça a importância e também a qualidade desse desenho. Inclusive, eu tenho uma opinião bastante particular, que eu consigo ver que essa animação, como eu falei, é bastante atemporal, justamente porque, pelo menos ali na década de 2010, as produções, na questão do movimento dos personagens dos desenhos da DC, não chega a ter a mesma qualidade que essa da animação de 1941. E os outros três pontos que são um conjunto, na verdade, e que ressalto que são pontos positivos sobre esse primeiro episódio é justamente a origem, o gênero super-herói e o subgênero ficção científica. Os três se complementam de tal maneira que faz justamente o que eu disse de ser uma adaptação mais fidedigna do personagem. Principalmente eu faço vou ressaltar aqui a questão da origem. A origem, para quem não sabe, ela é pouquinho diferente do que foi, do qual a gente conhece hoje em dia. E se você for assistir, você consegue entender perfeitamente, mesmo com a linha em duração em média, pelo menos 1 minuto, ele explica de maneira muito rápida e você consegue entender. Então, para quem já leu a Action Comics número 1, vai entender que realmente a origem que é apresentada nessa animação é bastante próxima não, é igual ao que foi colocado nos quadrinhos. Para o pessoal que só conhece a origem que foi estabelecida hoje em dia, talvez se assuste um pouco, mas a primeira versão de origem do personagem é dessa maneira. Já a questão do gênero super-herói, eu acho um ponto positivo e que também ressalto, é por justamente na época outros tipos de gêneros estavam muito em alta. Então, no caso, tinha muito filme noir e principalmente o gênero, na parte de séries, o faroeste. Então, o surgimento do gênero super-herói, principalmente na mídia audiovisual, isso é um ponto a se acrescentar. E o ponto justamente do subgênero ficção científica, que é o cerne basicamente do personagem desde a sua primeira aparição. E eu acho interessante, talvez isto seja um easter egg, não só do primeiro episódio, acredito, da qual me recordo porque já faz um bom tempo que assisti essa série animada, mas justamente nesse primeiro episódio, a presença do cientista maluco, eu acho que foi uma forma do roteirista Seymour, junto com o Jerry Siegel e Joe Shuster, de fazer um breve easter egg da primeira versão do Superman, da qual a dupla criativa, na primeira concepção, na verdade, o Superman era para ser um cientista maluco com o objetivo de destruir uma cidade e, inclusive, era careca. E justamente esse ponto, justamente do personagem do cientista maluco que eu trouxe aqui como uma curiosidade, talvez tenha sido um pequeno easter egg, é que por algum motivo eles não utilizaram o Lex Luthor. Inclusive o Lex Luthor já existia nessa época, ele foi na verdade estreado no ano anterior, em 1940, numa edição da Action Comics, mas por algum motivo eles não utilizaram nessa animação. Inclusive eu acho que isso tem a ver com a época, porque tinha-se em mente que o herói enfrentava um vilão novo por cada edição. Então, talvez por essa razão, e como ainda não tinha se estabelecido essa questão de galeria de vilões, de heróis, então eu acho que é por isso que o Lex Luthor não foi utilizado nessa animação. Mas dá para se considerar como se fosse uma versão primária, uma versão prévia do Lex Luthor nessa animação. Mas nem tudo são flores. Assim como eu apresentei esses 4 pontos da animação, um único ponto negativo referente a esse primeiro episódio que eu posso comentar com vocês é justamente o cientista maluco. Ele vai ser o grande foco da minha análise de hoje, mas o ponto negativo que eu trago aqui, que me deixou em dúvida, foi justamente a presença dele na cidade, o conhecimento das pessoas
dele na cidade. Então, isso que me deixou em dúvida, vocês vão entender a razão do porquê. Isso já é apresentado logo após a introdução no caso do herói em si, né, sobre a sua origem. Então, vocês vão entender qual a razão de eu levar isso em conta como um ponto negativo. Portanto, para Superman ou Superman e o Cientista Maluco, eu coloco como nota 4 claquetes de 5. Bom, pessoal, como eu falei logo no início do vídeo, que apresentar para vocês como vocês conseguem assistir essa animação, inclusive tem aqui no YouTube. Portanto, eu vou deixar ou na descrição ou como comentário fixado a versão legendada e a versão dublada para vocês acompanharem. Eu vou deixar 2 links referentes a isso para vocês assistirem. A primeira sugestão que eu vou trazer para vocês, e que vai ser um pouco complicado de achar, é justamente da Classic Line. Eles lançaram uma versão limitada dessa animação, então para encontrar ela na internet e comprar, vai ter que desembolsar um bom valor. E a segunda sugestão seria através do filme de 78, da qual eu tenho aqui. Porém, um detalhe importante, você precisa encontrar a versão tripla, DVD triplo desse filme de 78 do Superman, do Christopher Reeve, na qual no disco 3 vai ter os 9 primeiros episódios da série do Superman de 1941. Bom, é isso então, minhas considerações sobre este primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inclusive, se você gostou deste vídeo, considere-se em se inscrever neste canal e aguardo vocês para os próximos episódios. Eu me chamo Pedro e você está no Watchtower Oficial, a sua biblioteca DC no YouTube.